Estamos em Vila Nova de Gaia, no interior daquela que é uma das antigas e históricas caves do vinho do Porto. Esse néctar precioso que é produzido, em rigor, a muitas dezenas de quilómetros de distância, por vezes até a mais de 100 quilómetros, no Alto Douro e ao longo do Vale do Douro. Um trabalho do homem de séculos, criando uma paisagem vinícola única e que de resto foi classificada pela Unesco como Património da Humanidade. Mas é aqui, nestas vertentes de Gaia voltada para o rio, que o vinho do Porto envelhece. Também aqui, com condições únicas de umidade e de temperatura. Mas se o vinho é produzido no Douro, se envelhece em Gaia, então porquê vinho do Porto? Bom, tem tudo a ver com o grande envolvimento da comunidade inglesa na comercialização e na distribuição a nível mundial deste vinho a partir do século XVII. Até aí, entre nós, ele era conhecido como o vinho do Douro, o vinho cheiroso de Lamego, o vinho fino. Mas agora, a partir do século XVII, os ingleses vão designá-lo pela barra do rio por onde as suas embarcações o transportavam para a Inglaterra e para o resto do mundo. E por isso, se ele saía pela barra do Porto, então, o vinho do Porto. Mas nós não estamos aqui para beber vinho do Porto, nem para falar dessa influente comunidade inglesa que tanto marcou a história da cidade ao longo dos últimos séculos. Não. Nós estamos aqui exatamente para ir até essa barra do Douro, essa barra do Porto, onde desde há 500 anos se vem constituindo um conjunto patrimonial notável de faróis e farolinhos. O Farolim de Felgueiras localiza-se no concelho do Porto. Foi inaugurado em 1886. Tem 10 metros de altura e foi desativado em 2009. E aqui estamos, na Barra do Porto, nos molhos que foram aqui edificados entre 2004 e 2009 e que na sua extremidade apresentam as pequenas torres que têm também funções de sinalização. E é aqui que aquele que é o segundo maior rio da Península Ibérica, o Douro, a maior bacia hidrográfica da Península Ibérica, é aqui que ele se encontra com o Atlântico. E por isso, ao longo dos séculos, o Rio Douro e a sua barra tiveram também um papel importantíssimo no comércio e na distribuição rio acima, rio abaixo, das mais distintas mercadorias. Como escrevia no passado um autor, este é o canal por onde corriam todas as riquezas. É um belo espaço natural, mas marcante também do ponto de vista histórico. E para percebermos melhor da importância que ao longo dos séculos teve esta barra, vamos ao encontro do historiador Amandio Barros, um dos grandes especialistas desta temática, com uma tese de doutoramento sobre a importância do Porto na construção
espaço atlântico. Espaço atlântico, espaço marítimo, sim. Sim. Na época medieval e moderna, sim, são períodos áureos da história da cidade e do seu comércio marítimo. E podemos dizer que o Porto, sem esta barra, não existia? O Porto sem esta barra não existia, mas teve que a conquistar. O Porto conquistou esta barra porque esta barra tornou-se a segunda barra mais importante do reino, né? Uma das mais importantes da península, mas era uma das piores barras que podíamos encontrar em toda a Europa. Em que sentido? De segurança? Sobretudo segurança, porque fisicamente, ou geomorfologicamente, esta barra, basta pensarmos na areia, a areia do Cabedelo, não é? E nas variações da barra com as marés, dependendo das épocas do ano, e depois uma geografia terrível de obstáculos, de rochedos de muitas formas, feitios, uns submersos, outros a ver-se pouco, outros a desaparecer com as marés, portanto, tudo aqui era um emaranhado de obstáculos que se nota nas gravuras. Sim, e depois ainda havia as cheias também, não é? As cheias impediam a barra, não é? Quando havia cheias, isso funcionava como até há muito pouco tempo, não é? Antes da existência das barragens do Douro, as cheias muitas vezes impediam, e nós hoje impediam a entrada de navios. Nós hoje ainda os vemos aí estacionados antes de entrarem ali em Leixões. Aqui acontecia o mesmo antes de entrarem no Porto. Então, as areias de Cabedelo, os inúmeros rochedos, as cheias, portanto, era preciso fazer um verdadeiro slalom para entrar aqui dentro. E como é que eles faziam isso, vindo de tantas paragens? Bem, há duas coisas. Os navegadores da terra aprendem a conhecer os obstáculos e a passar por eles, não sem terem tido também acidentes, porque houve muitos, e estão muitos acidentes documentados. Para os pilotos estrangeiros, muitas vezes a solução era parar ali à entrada da barra, contratar um piloto da terra e esse piloto metia-os. Nasce assim a fama dos pilotos do Douro, os pilotos da barra? Sim, os pilotos da barra. Os pilotos existem informalmente, devem ter existido sempre, não é? Mas informalmente e conhecidos como pilotos e a rebocar navios desde o século XV, isso há contas até com esses pilotos, e depois formalmente e como um corpo de pilotos constituído na segunda metade do século XVI, entre os reinados de Dom João III e Dom Sebastião. Dom Sebastião tem aqui uma ação importante até na organização deste espaço, porque é ele o responsável pela promoção dos estaleiros do ouro, transferindo-os de Miragaia aqui para o ouro, e depois nesta concretização do corpo de pilotos que eram pagos pela coroa. E para lá dos pilotos, havia aqui algum tipo de sinalização? Havia fachos? Sim, estes faróis nascem, têm um passado também com duas vertentes. Uma, temos o outro perigo, um dos outros perigos, um perigo terrível, que era o dos piratas e corsários, que desde sempre andaram por aqui, pela costa portuguesa. A costa portuguesa era batida pelos corsários, e períodos de guerra, e é num período de guerra, precisamente de guerra com Castela, que Dom João II manda uma carta para o Porto a falar precisamente dessa sinalização, os fachos e as atalaias, que tem uma vertente terrestre do interior do território, mas fundamentalmente tem uma dimensão costeira. Não é? E nós percebemos esses fachos e atalaias era o quê? Era escolher. Isto é prática, é o tempo. As pessoas sabem os locais de onde podem ver o mar. É? E é aí que se postam estas fogueiras, que em alguns casos... Não é para dar indicações aos barcos, é para avisar quem está em terra que estão aí os piratas. De noite com fogueiras, de dia com fumos. Nós conhecemos há um aqui que é o facho do Fojo, nota-se precisamente essa torre que ainda tem uma fundação medieval. Era a partir daí, via-se os navios e esses fachos comunicavam uns com os outros. Nós temos a costa toda pautada por estes fachos que avisavam. Ora, essa é uma dimensão de perigo e de avisar dos perigos. A outra é de avisar
os pilotos e os mestres dos navios dos perigos, ponto 1, da entrada da barra e depois dos perigos que havia nessa entrada da barra. E é nesse contexto que aparece aqui este farol de São Miguel do Anjo, que era muito provavelmente o lugar de um antigo facho. Pronto. E é mandado construir por uma figura fascinante. Por uma figura incrível da história portuguesa, Dom Miguel da Silva, um humanista, um bispo muito culto, conhecido e prestigiado na Europa. Diz-se até que podia ser Papa. Sim, tinha sido embaixador de Portugal. Foi embaixador de Portugal. Em Roma durante muitos anos. Sim, negociou, e aí é que aí, provavelmente começou-lhe a vida a correr mal, negociou o casamento do príncipe, do futuro Dom João III, que acabou por ser o casamento o último casamento do pai, de Dom Manuel. Mas Dom Miguel da Silva, precisamente por esse facto de ter sido embaixador em Roma, ganhou este prestígio e sobretudo, traz-nos esta ligação a este movimento cultural que é o Renascimento. Não é? E este farol é um bocado a tradução desse movimento renascentista na arquitetura, na arte, em Portugal. O farol, a torre Capela Farol de São Miguel do Anjo, construída em 1528 com um projeto do arquiteto italiano Francesco Cremona, é um dos mais antigos faróis da Europa. Mas importa explicar que quando nos referimos a esse farol, estamos a falar desta torre. Esta outra, no alto da qual eu me encontro, é a designada Torre dos Pilotos da Barra, uma construção que aqui surgiu já no século XIX e que, de algum modo, desde então, ofusca esta relíquia histórica quando falamos das estruturas da costa portuguesa de sinalização. Como há pouco explicava o historiador Amândio Barros, apesar de ele ser pensado também para sinalizar quem estava no mar, e para isso o bispo Dom Miguel da Silva, esse homem humanista, esse homem do Renascimento que mandou edificar aqui o farol, vendeu propriedades suas para que com os rendimentos se houvesse luz permanentemente à noite neste farol, fogueiras, mas, dizia, para lá desta preocupação com a iluminação, o grande objetivo tinha a ver com conferir segurança à navegabilidade aqui, na entrada da Barra do Douro. Este farol fazia alinhamento com uma outra estrutura fundamental, que surgiu 2 anos depois, em 1530, a Torre da Marca, uma outra imponente construção que se erguia onde hoje encontramos os jardins do Palácio de Cristal. E foi por isso esta ligação entre a Torre Farol de São Miguel do Anjo e a Torre da Marca, crucial durante séculos para esta navegabilidade na Barra. Um farol tem de facto muito de renascentista, nas suas linhas clássicas, nessa sua inscrição que evoca o nome de Miguel da Silva. É essa clara vontade de copiar os antigos modelos do mundo romano. Um farol que, no entanto, com o passar dos séculos, é incapaz de responder às necessidades do aumento do tráfego, do trânsito que demandava esta barra, acabou por ser substituída, já no século XVIII, por um outro histórico farol aqui da Foz, o que se elevava no alto do Monte da Senhora da Luz. Entretanto, muito mais recentemente, e de alguma forma herdeiro deste antigo alinhamento entre São Miguel do Anjo e a Torre da Marca, em 1915, aqui surgiu um farolim metálico, o farolim da Cantareira. No início era alimentado a petróleo, mais tarde foi eletrificado e ligado à rede pública. Um alto poste metálico com um varandim e que fazia alinhamento com um outro farolim, o de Sobreiras.
Com o passar dos séculos, com a crescente importância portuária da Barra do Douro, com o aumento do tráfego, o velhinho farol de São Miguel o Anjo foi perdendo protagonismo, foi se tornando obsoleto. E quando chegamos ao século XVIII, 1761, um novo farol vai surgir, não junto às águas do Douro, mas agora no alto de uma elevação que dominava a povoação de São João da Foz, o Monte da Senhora da Luz. Uma elevação que, em boa verdade, desde a mais remota pré-história, que chamava a atenção dos nossos antepassados. Ainda hoje, aqui podemos observar um conjunto de gravuras datadas da Idade do Bronze, há cerca de 3.000 anos, um conjunto de figuras abstratas que incluem algumas fossetes, pequenos orifícios. São testemunhos da relevância deste monte que se impunha na paisagem, nomeadamente para quem se aproximava de terra vindo do mar. E também por isso não admira que desde épocas antigas este monte tenha a proteção, a evocação de Nossa Senhora da Luz. E também desde épocas antigas, seguramente na Idade Média e mesmo em épocas posteriores, aqui existiam fachos. Mas é do século XVII, por volta de 1680, que aqui vai surgir, impulsionada pela própria confraria, Irmandade de Nossa Senhora da Luz, que aqui possuía uma pequena capela, que vai surgir aquela que podemos considerar como a primeira estrutura semelhante a um farol. Mas é, com efeito, com o Marquês de Pombal, reinava o todo-poderoso Dom José I, que vai surgir então este farol, que aqui irá permanecer em funcionamento até ao século XX. Ao longo dos tempos, foi utilizando diferentes estratégias para a sua iluminação, que passava muito pelo fumo durante o dia e o fogo à noite. Um curioso quadro, uma pintura de Rezende datada dos finais do século XIX, que pertence hoje à Câmara Municipal de Matosinhos, é um bom exemplo da imponência e da perspectiva que se tinha sobre estes sinais de fumo e de fogo que eram emanados desta torre. Foram vários os materiais utilizados para produzir esse fumo e esse fogo. Sabemos, por exemplo, que o azeite foi um dos elementos utilizados. Chegavam-se a gastar 660 quilos de azeite por ano aqui para alumiar o farol de Nossa Senhora da Luz. Um farol que acabou por deixar de funcionar a partir de 1926, quando um outro e imponente farol veio-se impor na costa desta região, o farol da Boa Nova. Uma das mais importantes estruturas construídas ao longo da história da cidade do Porto foi o molhe. Este paredão que, na Barra do Douro, prolongou a terra e veio contribuir de um modo decisivo para a segurança da entrada das embarcações na Barra. Um extenso molhe, desde o conjunto de rochedos em frente ao famoso rochedo de Felgueiras até à Cantareira. É um projeto que foi executado por volta de 1790 com base nos planos de um famoso engenheiro militar francês que se encontrava ao serviço da coroa portuguesa, Oudinot. Mas a partir de 1886 este molhe passa a ter um outro elemento crucial para a segurança na navegabilidade da Barra e da costa, e que se tornou também ele num ícone da cidade do Porto. Aqui, o farolim de Felgueiras. Mas, para percebermos melhor algumas destas características deste farolim, temos connosco o chefe do farol da Boa Nova, de Lessa Palmeira, Vieira da Silva, que tem jurisdição em todos os farolins, desde Angeiras até Espinho, e por isso também aqui sobre o farolim de Felgueiras, não é? Sim, senhor. É, sim, senhor.
Embora ele esteja desativado, não é? Está desativado, este farolinho já está desativado desde março de 2009, com a construção dos molhos aqui da entrada do Rio Douro, do molho norte e do molho sul, que teve que ser alterado o assinalamento, portanto, e isto deixou de ser tão importante para a navegação, uma vez que os novos molhos reentram mais mar adentro. Claro. E por isso foi mesmo desativado. Entretanto, mas ele começou a funcionar aqui em 1886 e começou com um candeeiro de sexta ordem de 150 mm de distância focal e funcionava a petróleo com um candeeiro de 2 torcidas. Portanto, entretanto, depois ele foi sofrendo alterações e em 30 anos depois, em 1916, foi instalado um sinal sonoro que constava de um sino, digamos, lá na varanda, no varandim do farol, e depois ficava acima da zona onde está o para-raios e o catavento. Portanto, para lá dos sinais de luz também, sinal sonoro. Exatamente. Uma vez que a costa norte é muito, digamos, os nevoeiros, principalmente no verão, são muito frequentes. Na costa oeste principalmente, e então, de certa forma, seria uma ajuda à navegação. Eu sei que o Farolim também foi pioneiro em algumas questões na história dos faróis em Portugal, nomeadamente em termos da sua automatização. Sim, senhor. Isso portanto, eu vou só antecipar um bocadinho sobre algumas alterações e foi equipado com, aliás, a energia elétrica, ele foi eletrificado em 1957. E a partir dessa altura foi-lhe instalado um novo sistema luminoso, foi alterado, e também uma reserva para o sistema iluminante, né? E depois, em 1979, ele fez parte da primeira rede de faróis de telecontrolo que tinha a central no farol de Lessa da Palmeira. Portanto, dali era controlado este farol remotamente. Nós sabíamos se o grupo eletrogéneo, por exemplo, foi cá instalado nessa altura, se arrancava, se falhasse a luz exterior, nós tínhamos lá essa indicação se ele estava a funcionar ou não, se quando portanto, se surgia o nevoeiro repentinamente, nós também sabíamos se o equipamento entrou em funcionamento ou não, e tínhamos essa noção, para além deste, mais alguns que estavam dentro do Porto de Leixões. Mas então um farolim pioneiro. Exatamente, foi o primeiro farolim, fez parte da primeira automatização, ou o pioneiro na automatização dos faróis em Portugal. E ele foi muito recentemente recuperado. Foi recuperado porque ele, como de 2009 até muito recentemente, portanto ele foi extinto para a navegação, a assistência não era feita com a frequência que todos os outros equipamentos exigem, não é? E depois o mar aqui também é muito impulsivo, muito tempestuoso. As vacas passam por cima dele. Sim, exatamente, e até pouco tempo depois a cabeça de molho sofreu sérios danos e então até os próprios vidros da lanterna foram partindo e então estava num estado um bocadinho em mau estado. Mas felizmente está aí. Sim, e como ele é muito visto pela população local, felizmente conseguiu-se, através da Autoridade Marítima Nacional e através do seu diretor de faróis e com a influência dele também, que se arranjasse alguém que colaborasse na recuperação deste farolim, que eu acho um ex-libris aqui, pelo menos da Foz do Douro, acho importante. O farolim de Felgueiras possui uma outra dimensão interessantíssima, porque ele é, ao longo dos últimos anos, o farol mais fotografado da costa portuguesa. Fotografias que, de resto, circulam por todo o mundo. Fotos como esta, da autoria de Egídio Santos. Egídio Santos, que é um conhecido e premiado fotógrafo português. Egídio, o que é que vos fascina neste farolim e no mar batendo nele? Eu penso que são várias razões, vários motivos. Por um lado, a forma como ele muda ao longo do dia, consoante a orientação do sol, há sempre imagens diferentes. Por outro lado, o facto de estar aqui situado entre a foz do Rio Douro e o mar,
carrega-lhe aqui alguma história. Depois há aqui depois outra questão, que é o mar, que influencia imenso aqui as fotografias. Se está um mar calmo como está hoje, temos uma imagem completamente diferente de um dia de tempestade. Num dia de tempestade temos aqui dezenas de pessoas a fotografar. Pois é isso, que é incrível a quantidade de pessoas que vêm para aqui sim, fotografar. sim, desde que o saiba que está um dia de mar bravo, com ondas grandes, há sempre aqui um ajuntamento de fotógrafos amadores, profissionais, que têm que vir aqui tentar apanhar a imagem, a grande imagem, porque realmente as ondas ultrapassam o tamanho do farol, por vezes desaparece o farol no meio da onda e, portanto, cria imagens muito especiais. E Gílio, nessas tuas deslocações aqui, nomeadamente nesses dias de tempestade, já presenciaste algum acontecimento? Porque sei que às vezes há aqui uns acidentes. Sim, há sempre pessoas que, apesar disto estar vedado, passam sempre as barreiras para tentar ir mais à frente, tentar apanhar uma imagem especial. E já me aconteceu estar aqui e estar um grupo de 5 jovens belgas, à volta dos 20 anos, a caminhar no paredão e vir uma onda grande que levou 2 para o rio. Por sorte, estavam ondas muito fortes, por sorte estava um pescador aqui perto que conseguiu ir lá resgatá-los e levá-los em segurança. Fotografaste? Fotografei. Nossa. O aparecimento dos novos molhes na foz do Rio Douro não conduziu apenas ao desativar do farolim de Felgueiras. Outras estruturas deixaram de estar em funcionamento, caso de alguns farolins importantes na navegabilidade da barra do Grande Rio. Mas foram substituídos por outros. E é nesse contexto que esta igreja passou a ter um papel importante. A igreja de São João da Foz, edificada nos inícios do século XVIII, um belo templo barroco. Mas o que tem ela, afinal, a ver nos nossos dias com a navegabilidade do Douro? Melhor mesmo, é irmos apanhar um barco e ir até lá, até ao meio das águas do Grande Rio. Estamos em plena barra do Douro, um espaço que durante séculos foi um cemitério de gente e de embarcações. Contudo, ao longo do século XIX e entrando pelo século XX, com muito tiro de dinamite, muitos desses antigos leixões, rochedos que surgiam à superfície ou que traiçoeiramente quase afloravam, foram desaparecendo. Também fruto dos trabalhos de Oudinot do século XVIII e de outros trabalhos na Barra, isto tornou-se um espaço muito mais seguro. Mesmo assim, por vezes traiçoeiro. E há técnicas para se entrar em segurança na Barra, onde os faróis e os farolins têm um papel importante. Mas ninguém melhor do que um velejador como João Ribeiro, que quase todos os dias passa aqui por esta barra, para nos explicar. João, como é que fazemos afinal para entrar em segurança nos dias de hoje aqui na Barra do Douro? Então, agora com esta nova barra, que é bem mais tranquila do que era antigamente, é como uma barra perfeitamente normal, onde qualquer marujo que vem do mar e quer chegar à calmaria do rio tem que tirar um enfiamento. Normalmente em todas as barras, e esta não é exceção, temos 2 luzes que devemos alinhar, 2 luzes normalmente, neste caso estão em terra, que devemos alinhar o nosso rumo e sabemos que é essa a linha que devemos percorrer para entrar em segurança na Barra do Douro. E este alinhamento aqui é feito como? É feito precisamente com este farolinho aqui e com a torre da igreja, que está... São João da Foz. De São João da Foz, exatamente, que está bem dentro da cidade já e que quem entra na Barra consegue ver bem a torre da igreja com um farolinho igual a este a pescar uma luz laranja para nós podermos alinhar as 2 luzes. Isso é interessante, porque a esmagadora maioria dos portuenses não imagina que na torre da igreja de São João da Foz existe ali uma luz que é fundamental para a segurança. Não é? É verdade, é verdade. E em dias de muita agitação, é com alguma ânsia que vocês olham para essas luzes dos farolinhos e dos faróis? Eu diria que sim, não é? Qualquer pessoa que vem
de viagem do alto mar é uma felicidade, com certeza, quando se chega principalmente à cidade do Porto e à sua terra, no nosso caso, ver os faróis e saber que estamos a chegar. Saber que quando nós vemos os dois faróis da Barra, o farol verde e o farol vermelho da Barra, que sabemos que temos que entrar entre os dois, vamos sempre procurar estas duas luzes para saber qual o enfiamento em que devemos entrar na Barra do Douro, sim. Os faróis e os farolins são, não raras vezes, estruturas pulsantes, de enorme impacto paisagístico. Outras vezes, no entanto, passam algo despercebidos, como é o caso deste farolim, no jardim do Passeio Alegre, no Porto, debruçado sobre a Barra do Douro e crucial para a sua navegabilidade. Aliás, este é um espaço que reúne um conjunto marcante ao longo de séculos de um património constituído por antigos faróis e atuais farolins. De facto, muita da história dos nossos portos e de muitas das cidades portuguesas, o seu sucesso alicerça-se na existência destas estruturas. Sim, também por isso é importante conhecer a história e valorizar o património dos faróis portugueses. No próximo episódio, vamos conhecer o farol que, nos últimos anos, se converteu num dos mais mediáticos à escala mundial. Com efeito, a grande visibilidade internacional da prática de surf nas ondas gigantes da Nazaré catapultaram o farol para a ribalta dos meios de comunicação social de todo o mundo. Não só por ser um elemento incontornável da paisagem do local, mas também porque serve de apoio a esta prática desportiva. E com vários motivos de interesse para o próximo Conversas com História nos Faróis.